Então, o título que eu dei a este ensinamento, a esta pregação, foi Lutar sempre sem desanimar. Para aqueles que ainda não tinham percebido, ser cristão é uma luta. Verdade ou mentira? É uma luta. Quando nós encontramos Jesus, Deus não nos tira os problemas. O que é que Deus faz? Dá-nos uma força para lidar com eles de outra maneira. E dá-nos também uma luz. A gente olha para eles com outros olhos. Eu gosto sempre de começar com uma passagem da Escritura, da Bíblia, da Palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 e seguintes. E diz a palavra: Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando lá chegaram, rezaram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo, que ainda não tinha descido sobre eles. Apenas tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, impuseram-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Então, esta passagem, se nós virmos com atenção, os samaritanos, portanto, quem foi já à Terra Santa, naquela zona que fica para norte da Judeia, para norte de Jerusalém, e no fundo que ficava entre a Galileia, entre Nazaré, onde Jesus viveu, e entre o templo de Jerusalém, há ali uma zona dos samaritanos que correspondia às antigas 10 tribos do norte. Essas 10 tribos do norte tinham-se desviado do caminho, tinham começado a seguir outros deuses. E então no templo de Jesus essa gente era já uma mistura. Acreditavam em Deus, mas já não iam a Jerusalém. E também acreditavam noutros deuses. Tinham construído ali outros templos de outros deuses, falsos deuses. E, portanto, os judeus e os samaritanos não se davam assim muito bem. Não é? Porque, no fundo, eles tinham... Por isso é aquele espanto de Jesus falar com a samaritana. Os judeus não falam muito, nem se misturam muito, nem sequer bebem das coisas que os samaritanos usam. E o que é que aconteceu? Quando houve uma perseguição dos cristãos em Jerusalém, se nós lermos o livro dos Atos dos Apóstolos, o que é que aconteceu? Os primeiros cristãos, alguns fugiram e ficaram fechados em casa com medo. Não. O que é que fizeram? Chegaram à Samaria e começaram a pregar que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia. E aqueles samaritanos, que não eram boa gente, que no fundo tinham já já não iam a Jerusalém, já não se esforçavam assim muito por viver a lei de Moisés, era já uma salada de frutas, por incrível que se pareça, acreditaram nos cristãos. Jesus está vivo. Eram os menos prováveis. Foram os que aceitaram. E, portanto, a cena que nós lemos vem a seguir. A cena vem a seguir. Eles depois foram contar a Jerusalém. Calculem vocês que os samaritanos acreditaram na pregação dos cristãos, que Jesus está vivo. Ninguém estava à espera. E houve uma grande alegria. E foram batizados. E depois os apóstolos foram lá porque eles tinham sido batizados, diz aqui a passagem dos Atos, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Alguém podia perguntar, Senhor Padre, mas como é que é possível ser batizado e não receber o Espírito Santo? O batismo não nos enche do Espírito Santo? Em que é que ficamos? Estas respostas são sim e não. É verdade, o batismo enche-nos do Espírito Santo. Se nós formos ver com atenção, se nós pegarmos no catecismo, quem é batizado passa a ser morada de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Passa a ser templo do Espírito Santo. É verdade? É verdade. Então, mas porquê que aqui diz que ainda não tinham recebido o Espírito Santo? Se já tinham sido batizados em nome de Jesus, já tinham o Espírito Santo. Está mal. A Bíblia está enganada. A Bíblia nunca está enganada. Eu é que me posso enganar na interpretação. Aqui eles estão a referir-se ao Espírito Santo que se recebe no sacramento do Crisma.
O batismo enche-nos do Espírito Santo, sim ou não? Sim. O crisma enche-nos no Espírito Santo, sim ou não? O batismo e o crisma são a mesma coisa? Estão a perceber? Já dá para resolver este problema. Porque às vezes as palavras são traiçoeiras. Portanto, o batismo enche-me do Espírito Santo, sim, mas não é a mesma coisa que o crisma. O batismo e o crisma são sacramentos distintos. De alguma maneira, são sacramentos muito parecidos. Alguém podia dizer daí, alguém que gosta de estudar a Bíblia e o catecismo, diz, ó padre, é verdade, mas o batismo, o crisma no fundo está em linha com o batismo. O crisma no fundo vai aprofundar aquilo que começou no batismo. Algumas catequistas estavam a pensar nisso. Eu sabia isso, Sr. Padre. Não é? Eu ensino isso às crianças da catequese. E bem, mas o batismo e o crisma não são o mesmo sacramento. São dois sacramentos distintos. Quem é que instituiu os 7 sacramentos? Jesus de Nazaré. E o sacramento do crisma, em concreto, em que momento, em que ocasião, a gente não tem as palavras... Quer dizer, tem algumas passagens em que Jesus invoca o Espírito Santo. Por exemplo, logo no primeiro dia, logo no domingo da ressurreição, Jesus aparece à tarde aos apóstolos e diz, assopra sobre eles, recebei àqueles a quem perdoares os pecados serão, e àqueles a quem retiveres serão retidos. Sacramento da reconciliação. O Arnaldo há bocado tinha dito, quem acha que se confessa a Deus, no fundo não conhece a Bíblia. É verdade que só Deus perdoa os pecados, porque as pessoas dizem, Sr. Padre, mas eu vou-me confessar a um padre que é pecador. E é verdade. Né? Mas Deus quis dar a um padre pecador o poder de perdoar os pecados. Não lembra a ninguém. Né? Deus quis. Porquê? Porque os sacramentos, Deus quer que a gente experimente com os nossos sentidos comer o pão, que é o corpo, receber o óleo da unção, ouvir, eu te perdoo em nome do Pai. Deus quer que com os nossos sentidos a sua graça entre na nossa vida. Deus podia nos dar o Espírito Santo sem dizer nada, mas Deus quer que a gente experimente na nossa carne, que a gente toque Jesus. Cada sacramento é tocar em Jesus. O sacramento da reconciliação já falei, mas eu queria hoje falar um bocadinho mais sobre o crisma, porque é um sacramento um bocadinho esquecido e eu encontro muita gente e eu pergunto, olha, já recebeu o crisma? É uma das coisas que eu pergunto muito, porque eu tenho que perceber em que fase é que estão as pessoas. Não é? Pergunto, vai à missa, ao domingo, há quanto tempo não se confessa, casou pela igreja, são sempre perguntas que eu estou sempre a fazer. Quer ir para o céu, gosta de Jesus, Jesus gosta de si, sempre as mesmas perguntas. As pessoas que me ajudam já estão cansadas. Lá vai, até sabem qual é a próxima pergunta. Eu estou lá, então e diga lá e tal, pronto. E uma delas que eu pergunto é, já fez o crisma? E há bastantes pessoas adultas que ainda não fizeram. E a minha resposta é sempre a mesma. Olha, ainda vai a tempo. Nunca é tarde, nunca é tarde. E o que é que eu queria sublinhar? Jesus não nos deixou os sacramentos por acaso. Se não precisássemos do crisma, não havia crisma. Se Jesus deixou o crisma, o sacramento da confirmação, é porque nós precisamos dessa ajuda do céu. Sem essa força, nós vamos abaixo. Não nos aguentamos nas canetas. Certo? E como eu dizia no início, Deus não nos tira os problemas. Deus dá-nos uma força, uma capacidade de lidar com eles. De vencer o mal. E o que é o crisma, Sr. Padre? Catecismo da Igreja Católica. Vocês já sabem que eu gosto muito de 2 livros, que vocês até têm lá em casa. Bíblia, está com muito pó. E Catecismo da Igreja Católica. Quem conhecer bem estes 2 livros vai para o... Sr. Padre, mas eu não tenho muito tempo. Só 2 livros, não é preciso mais. Então e os outros? Os outros deito fora. Se tiver frio, faça uma lareira. Isto para... Não, os outros também ajudam. Mas isto para dizer, estes 2 são bem... Obviamente a Bíblia em primeiro lugar, o catecismo não está ao nível da Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de...
E a Bíblia, a palavra de Deus? Não. O catecismo. É os rissóis dá nisto. O catecismo não é a palavra de Deus. Tecnicamente, o catecismo é a interpretação que a Igreja faz da palavra de Deus. E não é interpretação qualquer, é a interpretação autêntica, garantida pelo carisma que os bispos, que o Papa e os bispos receberam do Espírito Santo de confirmar os irmãos na verdade. É um carisma certo de verdade. O Espírito Santo dá carismas diferentes a cada um, aos bispos e aos padres, pelo ministério, pelo sacramento da ordem, eles recebem automaticamente um carisma de ensinar a palavra de Deus. Um pode se enganar isoladamente, mas os bispos do mundo inteiro e de todas as épocas não se podem enganar. Transmitem fielmente o que Deus ensinou e interpretam corretamente o que Deus ensinou. Porque às vezes há dúvidas. A gente lê a palavra de Deus, mas isto quer dizer em que sentido? Isto é o meu corpo, diz Jesus, mas em que sentido? Em sentido simbólico, em sentido... E, portanto, vem a dúvida, não é? Portanto, o catecismo tem a interpretação garantida pelo carisma do Espírito Santo, que é um carisma certo de verdade, ligado ao sacramento da ordem, de interpretar corretamente a palavra de Deus. É muito bom, porque se vocês virem, os nossos irmãos protestantes abandonaram este sacramento, e o que é que aconteceu? Temos hoje mais de 40 mil igrejas protestantes. Porquê? Porque cada um diz, cá para mim, isto deve ser interpretado assim. E o outro diz, cá para si, cada pastor tem a sua. Então cada um abre uma igreja ao lado do outro, e depois abre outra, e depois abre outra, e depois abre outra, e depois abre outra. 40 mil. Mais de 40 mil. Porque não há unidade na interpretação da palavra de Deus. É uma confusão. E são boa gente, graças a Deus. O que é o essencial do crisma, Sr. Padre? Diga lá. Então, primeiro, se alguém por acaso ainda não teve a alegria de receber o crisma, TPC, não vou pedir para levantarem o braço, não é? TPC, quando chegar a casa, vou falar com o meu parco e dizer, Sr. Padre, olha, eu queria fazer o crisma. E ele vai falar, que maravilha, que boa ideia. Pronto, então, vai ajudar-vos. E na próxima oportunidade vão receber este sacramento que Jesus nos deixou para dar. Boa. Sr. Padre, o que é o crisma? O que é o essencial do crisma? O que é que acontece quando eu sou crismado pelo Sr. Bispo? Catecismo da Igreja Católica, 1302. Depois podem ir ler o resto, é muito bonito. Eu vou dar só 2 ou 3 ideias, as mais importantes. O que é que o crisma faz à minha alma? Eu entro no dia da missa com o bispo, com o crisma, e eu saio diferente. O que é que mudou? O que é que mudou? 1302. O efeito do sacramento da confirmação é uma efusão especial do Espírito Santo, tal como outrora foi concedida aos apóstolos no dia de Pentecostes. Aquilo que os apóstolos receberam no dia de Pentecostes não é aquilo, é quem, não é? O Espírito Santo desceu com eles sobre línguas de fogo. E aquilo mudou completamente a vida deles. A Igreja está-nos a dizer, quando tu recebes o crisma, acontece tu mesmo. Espetacular. É muito bom. Aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, no domingo de Pentecostes, aos apóstolos, acontece-me a mim quando recebo o sacramento do crisma. Sr. Padre, não percebo porque é que as pessoas se descuidam. É verdade, se a gente pensar bem, uma coisa tão boa a gente descuidar-se, não é? Se tivesses ganho Euromilhões, não te esquecias de levantar o prémio. Ou esquecias-te? Toim! Quem é que é o meu amigo do Toim? É o Padre Vitor. E no número a seguir, o Catecismo 1303, o Catecismo resume, no fundo, a lista
desenvolve isto. Aquilo que aconteceu aos apóstolos no Pentecostes acontece à nossa alma no dia do Crisma. E isso, na prática, o que é que significa em concreto? Em coisinhas concretas. Então, o Catecismo, no número a seguir, faz uma listazinha de coisas, de efeitos. A confirmação proporciona o crescimento e aprofundamento da graça batismal. Já tínhamos dito há bocadinho. Portanto, a confirmação está na linha do batismo. É uma espécie, em linguagem de informática, sem querer escandalizar ninguém, é uma espécie de upgrade. Os mais novos é que percebem, os mais velhos. A gente tem um sistema de informática antigo e depois vem uma atualização. E aquilo muda, aquilo fica melhor, fica com outras cores e faz umas coisas que não fazia antes, não sei o que mais. Portanto, não é possível receber o Crisma sem ter sido batizado. É preciso sempre ser batizado primeiro, porque o Crisma vai apoiar-se na graça do batismo. Está-se a perceber a ideia? Como há casa sem fundamentos, não há telhado. Mas pode haver fundamentos sem telhado. Ao contrário é que não. Então, a confirmação proporciona o crescimento e o aprofundamento da graça batismal. Enraiza-nos mais profundamente na filiação divina, que nos leva a dizer Abba, Pai. É interessante porque, se repararem a frase, não é que a gente começa a ser filhos de Deus no Crisma. Começamos no batismo. Mas o Crisma enraiza mais profundamente, ou seja, aquela relação que eu tenho com Deus desde o batismo mudou do ponto de vista de intensidade, de profundidade. Não é que não havia, já havia, mas agora é diferente. Une-nos mais firmemente a Cristo. Ou seja, eu já estava unido, mas não estava unido tão firmemente. Aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Eu já tinha os dons do Espírito Santo, mas aumenta. Estão a ver, o Crisma vai sempre nesta ideia de elevar o que já se recebeu no batismo. Torna mais perfeito o laço que nos une à Igreja. Dá-nos uma força espiritual do Espírito Santo para propagarmos e defendermos a fé. Pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo, para confessarmos com valentia o nome de Cristo e para nunca nos envergonharmos da cruz. Se vocês repararem nesta frase, é um pouco diferente. Diz aqui qualquer coisa que é uma verdadeira novidade em relação ao batismo. Não diz que dá-nos mais, não diz que fortalece, diz dá-nos uma força espiritual, especial, do Espírito Santo. Portanto, é novo. Portanto, há qualquer coisa de novo no Crisma. E é sobre este ponto que eu queria falar um bocadinho mais. Dá-nos uma força especial do Espírito Santo para propagarmos e defendermos a fé. Se nós virmos o que é que aconteceu no Pentecostes. São Pedro e os apóstolos estavam reunidos em oração no cenáculo. Jesus tinha-lhes mandado, ficai aqui, rezar, desde a Ascensão ao Pentecostes, com Nossa Senhora, a primeira novena. O Espírito Santo veio. São Pedro, que uns dias antes tinha fugido, quando Jesus foi preso, tinha negado 3 vezes Jesus. Verdade ou mentira? Agora, a seguir ao Pentecostes, começa a falar a uma multidão de gente, parecia outra pessoa. Falar e não a falar de qualquer maneira, a falar com autoridade. E o que é que ele anunciou? Que Jesus está vivo e que se nós acreditarmos em Jesus e formos batizados, os nossos pecados são perdoados. E o que é que aconteceu? 5.000 homens, um mar de gente logo. Um mar de gente. Impressionante. Impressionante. O que é que mudou entre São Pedro antes do Pentecostes e depois do Pentecostes? Exatamente. Deus quer fazer o mesmo contigo. Por isso é melhor apertar os cintos. É isto. Os problemas, as pessoas, os soldados que prenderam Jesus estavam lá, mas ele já não tinha medo. E a senhora que lhe perguntou se ele gostava de Jesus estava lá em Jerusalém, estava, mas ele já não tinha medo.
E agora não só disfarçava e dizia mentiras, que não conhecia Jesus. Agora falava de Jesus com coragem. E depois prenderam São Pedro, prenderam, e ele ficou numa boa. Rezou e o anjo veio e abriu-lhe a porta da prisão. E depois às tantas prenderam outra vez, foi aos sumos sacerdotes e eles proibiram-nos de ensinar em nome de Jesus. E o que é que São Pedro fez? Voltou para o templo e ensinou outra vez. Estão a ver a diferença do antes e do depois? É do dia para a noite. É do dia para a noite. Não vem de nós, vem do céu. Portanto, Deus quer entrar nas nossas vidas e quando Deus entra, muda muito, muda tudo. Há uma palavra em grego que não é muito fácil de traduzir, que explica bem isto que aconteceu a São Pedro, que é a palavra paresia. A gente não tem uma palavra em português que traduza só numa palavra. Temos que explicar o que é que significa. Mas é exatamente isto, um dos efeitos do Espírito Santo é a paresia. O que é a paresia? É falar com desassombro, com coragem, com audácia, com clareza, com firmeza. Eu até fui buscar a definição, com medo de ser incompleto. Eu vou dizer a definição que eu encontrei. A paresia é franqueza, ousadia ou liberdade de expressão no falar em público, especialmente quando se diz a verdade ou se faz uma afirmação arrojada. São Pedro falava com desassombro, com coragem. Nós às vezes temos dias, não é? Como eu digo, a gente vai ali ao McDonald's a Penafiel, chega a hora do Big Mac. Não se percebe que somos católicos. Não se percebe, não é? E somos ou não somos? Pronto, então Big Mac, obrigado Senhor por este Big Mac que me deste, por estas batatinhas, em nome do Pai, e pronto. E depois uma grande dentada. Portanto, o crisma tem a ver com o nosso testemunho público da fé. Esta última ideia é uma força especial do Espírito Santo, diz o Catecismo, para propagarmos e defendermos a fé, pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo. A palavra testemunhas em grego diz mártir. Portanto, alguém quer ser testemunha de Cristo? De certeza. Então, como é que se diz testemunha em grego? Mártir de Cristo. Boa sorte. Queremos, com a graça de Deus, porque pelas nossas forças não vamos lá. Corre mal, como São Pedro, com a empregada lá do sumo sacerdote. Força especial, diz o Catecismo, força especial. No crisma recebo uma força especial. Antigamente na catequese, agora não sei, já não se usa tanto, mas antigamente dizia-se que o crisma fazia de nós soldados de Cristo. Quem é que se lembra de ouvir isto? Soldados de Cristo. Portanto, ser crismado é tornar-se um soldado de Cristo. E um soldado é um soldado. O que é que a gente espera de um soldado? Quando chega à guerra, que fuja, que combata com coragem. Com coragem. Ser soldado é combater com ser um bom soldado, não é? Defender a pátria, defender a família, defender o que for preciso, com coragem. O crisma faz de nós soldados de Cristo para o combate. Isto liga-se com o tema do início, lutar sempre sem desanimar. Sem o crisma eu vou desanimar. Preciso do crisma para ser um soldado de Cristo. Combater. Combater contra quem? Aqui é que é perigoso, temos de ter cuidado. Alguém quer tentar uma resposta? Contra o demónio, está certo. E mais? Contra nós mesmos, está certo. Contra a minha sogra. Errado. Então, combater contra o demónio, certo. O demónio quer nos arrastar para longe de Deus.
Combater contra nós próprios, certo, certíssimo. Porquê? Porque nós temos o pecado desorganizou isto cá dentro do nosso coração e, apesar de querermos coisas boas, de virmos aqui ao retiro, às vezes passam-nos umas pela cabeça, é verdade ou é mentira? E a gente às vezes quer o mal. No momento, ei, pumba. E portanto temos que lutar. Trava. Não. Chegam 2 pastéis de nata. Com canela. Pronto, com canela. Portanto, às vezes é preciso lutar contra nós mesmos. O demónio não nos tentou. Foram os pastéis que estavam ali ao lado. Mas não é combater contra os outros. Mas, aqui há uma nuance. Mas às vezes os outros estão... Mas a minha sogra está enganada. Porque ela é das testemunhas de Jeová e agora anda-me a massacrar e tal. Mas tu não tens que lutar contra ela. Tens que ajudá-la, tens que lutar contra o erro. Lutar contra o erro é uma coisa. Lutar contra aquele que erra é outra. Estão a ver a diferença? Para tudo o nosso modelo, há sempre o teste do algodão. Qual é o teste do algodão? Como é que Jesus fez? Esta é a pergunta que temos que perguntar sempre. Em todas as circunstâncias, aplica-se a tudo. A gente está numa situação difícil, o que é que Jesus faria neste lugar? Jesus tratou mal quem disse disparates, quem disse coisas erradas, tratou com paciência e disse-lhes a verdade ou disse que estava tudo bem? Aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Jesus disse, mulher, ninguém te condenou? Ninguém. Então vai e não tornes a pecar. Portanto, a nossa luta não é contra os que erram, porque por eles Deus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz pelos que erram. A nossa luta é contra o erro. E a gente às vezes mete os dois no mesmo saco. Embrulha, dá um nozinho. E isso é que é preciso cuidado. Portanto, amar os que erram não significa estes dois extremos. A gente não pode amar os que erram e amar o erro, digamos assim. Ou dizer que o erro não é erro. E o extremo oposto é lutar contra o erro e não amar os que estão errados. Como é que Jesus fazia? Amava os que erravam e proclamava a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que vem para além disto vem do maligno, que ele disse que era pai da mentira. Estão a ver? Esta é a nossa estrada. Nós, Jesus, hoje de manhã já vimos, não é? Aquilo, sem verdade não há salvação, não há céu. É tão simples quanto isso. O testemunho do Arnaldo. Se alguém não lhe tivesse dito um dia a verdade, ele não estava aqui hoje, nem eu, porque ele é que organizou e tal. Não é? Portanto, é tão simples quanto isto. Temos que lutar pela verdade. E a verdade é uma pessoa com P grande, é Jesus. É uma das pessoas da Santíssima Trindade. Mas amar os que erram, ter paciência, não é calar, mas é com amor, com calma, não é a machadada. A verdade tem força por ela mesma, não é preciso falar alto, não é preciso gritar, não é preciso insistir. É tipo um passarinho, é só abrir a gaiola e deixá-la voar. Ela faz o trabalho dela sozinha. Portanto, lutar pela verdade e contra o erro. E o erro não está só nos outros. Às vezes também está em... Oh, seu padre. Mas eu sou católico, sim, mas ainda há coisas na nossa cabecinha que não estão 100% como na cabeça de Jesus. Ainda há algumas ideias que nós estão um bocadinho deformadas, exageradas e às vezes completamente erradas. Portanto, o erro é uma doença de que todos padecemos um pouco. Todos padecemos um pouco. E como é que eu resolvo isso? Estudando, meditando na palavra de... Queres sair do erro?
agarra-te a Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem conhece bem Jesus, caminha na verdade. Mas para isso é preciso rezar, pegar na Bíblia, é a tal história, tirar o pó à Bíblia. Isso é ser iluminado. Porquê é que na Páscoa nós usamos este círio pascal? Porque Jesus nos iluminou. Ser iluminado por Jesus é deixar que a verdade que Jesus trouxe ao mundo guie as nossas vidas. E como eu dizia, o erro não está só lá fora, às vezes também está em nós. E portanto a nossa luta contra o erro é interna e de alguma maneira externa. Porque lá fora também há muitos disparates que se ouvem e às vezes há poucas vozes que se levantam a dizer: isso não é assim. E às vezes são coisas cada vez mais clamorosas no mundo em que vivemos. No Portugal em que vivemos há coisas cada vez mais impensáveis a acontecer, como vocês sabem, não é? Casas de banho para quem acha que não sei o quê. Portanto, tal como Jesus fez, a gente não pode calar. Temos que dizer o que é verdade, com amor, para ajudar os outros. Não é à machadada, mas calar. Quem cala, e a gente diz na missa, pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Tu viste e calaste. E às vezes não nos confessamos disto. A gente confessa-se do pastel de nata. Comi 7 pastéis de nata, seguidinhos. Mas não se confessa de que estava lá no trabalho, as minhas colegas estavam a falar e tal, e uma que disse que eu engravidei e tal, mas agora vou ali à clínica, vou fazer um aborto e tal. E eu calei, bem caladinha, fingi que não tem nada a ver comigo. Não defendi aquela criança inocente. Calei. Mas eu não fiz nada. Pois, mas devias ter feito. Deus contava contigo. Portanto, às vezes nós não podemos calar. Não podemos calar. Mas elas iam ficar zangadas comigo. Iam. Mas Deus ia ficar contente. Elas iam ficar zangadas contigo, mas Deus ia ficar contente. Portanto, precisamos de ser soldados corajosos. Se os soldados fugirem, é uma desgraça. Isto vai abaixo. Mas é só pela verdade que temos que lutar? É só contra o erro? Não. Há outro aspecto muito importante. Temos que lutar contra começa por P. Pecado. Pecado não é propriamente uma verdade. É uma ação, é algo que é contra Deus. É um ato que é contra o amor a Deus e contra o amor ao próximo. A gente às vezes sabe muito bem que está mal, mas faz. Já dizia a história do pastel de nata, não é? Aqui, não há dúvida que 7 pastéis de nata seguidos é um bocadinho demais, Sr. Padre. Não há dúvida. O problema não é uma questão do erro. A gente sabe, só que a gente às vezes quer o que não nos convém. E o pecado, tal como o erro, não está em nós, às vezes, infelizmente, por isso a gente se confessa com frequência, ou com pouca frequência, mas eu recomendo com frequência. É como tomar banho, também brinco muitas vezes. Olha, há quanto tempo não se confessa? E às vezes há pessoas que me dizem: Padre, até me confessei há pouco tempo, há uns 3 anos. E eu digo: e olha, e costuma tomar banho? E ela diz: riem-se, elas riem-se, as pessoas. E eu digo: olha, a alma também precisa de tomar banho, com mais frequência. Senão ninguém consegue estar ao pé de si. Assim, a brincar, a gente lá vai passando a mensagem. Portanto, a nossa luta é também contra o pecado, ou seja, com tudo aquilo que é contrário ao amor a Deus e ao próximo. Certo? E isto é verdade para nós temos que lutar contra o pecado e também no mundo em que vivemos temos que lutar contra o pecado. Porque, no fundo, à nossa volta, às vezes está-se a promover aquilo que ofende, o exemplo do aborto, que eu já dei. Às vezes estão-se a passar leis, estão-se a ensinar as crianças na escola que o aborto é tão bom, é um grande direito, quando o mundo tiver aborto em todo o lado é que vai ser bom. E nós às vezes ficamos calados. Não, e Deus conta connosco.
conta connosco. É a tal história do que eu dizia. Aplica-se exatamente o mesmo do que em relação ao erro. Temos que lutar com coragem, sem medo. Mas como é que eu tenho coragem? Recebe o crisma. Às vezes a gente pensa que temos que ser santos pelas nossas forças. É impossível. Não é possível viver como Jesus viveu se não formos transformados pelo Espírito Santo. Não é possível viver como Jesus viveu se não formos completamente transformados pelo Espírito Santo. Por isso é que estamos aqui no retiro. E isto é um processo, não é só uma vez vir à missa e uma vez confessar-me e um dia vir a um retiro. É uma vida. É uma vida. É uma vida de luta. Lutar sempre sem desanimar. Então, para nos animar nesta luta, a São Paulo é muito bonito, eu gosto muito. Há 3 cartas chamadas cartas pastorais, 2 de São Paulo a Timóteo e uma de São Paulo a Tito. São pequeninas, daquelas que dá para ler antes de desligar a luz. É tipo um bombonzinho. São das minhas preferidas, dos textos que eu mais gosto do Novo Testamento. Gosto de tudo, não é? É que eu vou dizer que não gosto. Mas aquelas mexem muito comigo. E São Paulo a Timóteo diz: combate o bom combate da fé. Não é? Portanto, o crisma dá-nos esta capacidade de combater o bom combate da fé. De ser um verdadeiro soldado de Cristo. E para terminar com algumas... Eu gosto muito dos santos, vocês também. Eu juntei aqui 3 ou 4 frases muito claras que, no fundo, resumem um pouco isto que eu partilhei convosco e que nos animam nesta santa batalha, nesta guerra. Santa Teresinha do Menino Jesus. Quem é que gosta de Santa Teresinha? É um espetáculo. Então estão prontos? Diz Santa Teresinha: a maior das vitórias, então batalha, soldado, a maior das vitórias é a de vencer-se a si mesmo. Toim. Catecismo da Igreja Católica, de 2015. Não há santidade sem renúncia e combate espiritual. Toim. Concílio do Vaticano II. É um documento muito famoso, chama-se Gaudium et Spes. Número 37. Um duro combate contra os poderes das trevas atravessa com efeito toda a história humana. Ou seja, isto não começou hoje. Não sou eu que tenho... Às vezes há pessoas com quem eu falo que elas pensam que elas estão a lutar, mas que com os outros é diferente. Dê-me uma bênção a ver se isto nunca mais... Não, a guerra faz parte do jogo. É verdade que Deus às vezes dá-nos uma graça e tira-nos uma cruz e faz um milagre. É verdade, já vi muitos. Mas que vais continuar em guerra, em combate espiritual, até ao dia da morte. Só no céu é que há o eterno descanso. Não é? A gente quer o eterno descanso. Foi Deus que pôs no coração este desejo pelo eterno descanso. Mas nesta terra, por isso nós chamamos a igreja que está na terra a igreja militante. Militante vem de milícia. Não é? Nós ainda não estamos na igreja triunfante. Não é? Agora é guerra. É guerra, é guerra. Ainda por cima agora com o Papa Leão, ninguém nos para. Então, outra citação do Gaudium et Spes 13. E tive uma tentação de falar do futebol, mas não falei. Deus disse: Duarte, tens juízo. Tu és padre. Gaudium et Spes número 13. É outro número. Toda a vida humana, quer singular, quer coletiva, apresenta-se como uma luta dramática entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Toda a vida humana, quer singular, quer coletiva, é uma luta. Bem-vindo.
agora uma da Escritura, do livro do Eclesiastes. Luta até à morte pela verdade, e o Senhor combaterá por ti. Portanto, não termos medo. Vamos arranjar chatices, vamos. Mas o Senhor combaterá por nós. Se calhar algumas pessoas vão se querer afastar de nós. É um fundamentalista. Pronto. Mas a palavra que nós estamos a anunciar não vem de nós, vem... Eu não quero que acreditem nas minhas opiniões. Eu quero que abracem o que Jesus nos veio dizer. Portanto, esta é que é a verdadeira cruzada. E Deus combaterá por ti. Portanto, não estamos sozinhos. Outro santo que eu gosto muito, São Tomás de Aquino. Diz ele: levar os homens à verdade é o maior benefício que se pode prestar aos outros. Espetáculo. Levar aos homens a verdade é o melhor benefício que se pode fazer a alguém. Por isso é que é tão importante que os pais eduquem as crianças na fé, transmitam, pelo exemplo e pelas palavras. Porquê? Porque não podem fazer nada de melhor por eles. O meu filho está muito saudável, estudou na universidade, já tem um carro, mas depois morre e vai para o inferno. Valeu a pena? Última, para não vos cansar, depois do almoço é difícil, não é? Os croquetes eram bons, Sr. Padre. E eram. Esta é um pouquinho maior, mas cai muito bem nas tentações do nosso tempo, porque no nosso tempo a tentação é, para as pessoas não fugirem da igreja, eu vou fechar a boca e não vou dizer algumas coisas que eu sei que elas não gostam. Então a tentação que eu tenho é, ou que muitos cristãos têm, é: eu não vou falar daquilo, porque eu já sei, se falar daquilo, vão ficar zangados e não aparecem cá mais. Depois o telhado da igreja cai. Essa é a tentação. E contra esta tentação, diz o Papa Bento XVI, é espetacular. Esta vale a pena saborear também antes de dormir. A pastoral da verdade pode desagradar e ser incómoda, mas é a via para a cura, para a paz e para a liberdade interior. Era a história do pus e do bisturi, do Arnaldo, lembram-se? Uma pastoral que queira verdadeiramente ajudar a pessoa deve fundar-se na verdade. Somente o que é verdadeiro pode, em última instância, ser também pastoral. Não vou reler, mas é espetacular, não é? No fundo, só a verdade é que salva. Só a verdade é que salva. Se eu fosse ao médico e tivesse um cancro e o médico dissesse: olha, não é nada de grave, tem aspirinas? Tenho, senhor doutor. Então toma uma aspirina de 2 em 2 dias. Isso era ser um bom médico? Então aplica-se o mesmo à palavra que Deus nos revelou. Nós não podemos escolher algumas coisas que Deus disse e esconder as outras. Temos que transmitir tudo o que Jesus nos disse e ensinou, por mais que não esteja na moda. Isso não está. Hoje já não é assim, é o que eu ouço. Estão juntos. Mas isso é um pecado grave contra o 6º mandamento da lei de Deus. Mas hoje as coisas são diferentes. Hoje as coisas são diferentes, mas a palavra de Deus, as minhas palavras não. O céu e a terra passarão, diz Jesus, mas as minhas palavras... Pois, este é o ponto, não é? A palavra de Deus não é uma questão de modas. É o verdadeiro remédio. E termino com uma frase de Jesus que me anima a mim, porque não é fácil, como não é fácil para vocês, é igual. Não é? Vocês lutam, eu também. Mas há uma frase que me anima muito, João 6,33. Jesus diz aos seus apóstolos: no mundo tereis aflições, mas tendo confiança, eu venci o mundo.
Amém? Lutar sempre sem desanimar.